Boa noite. Jogo difícil, a gente sabia que esse tipo de jogo a gente precisaria ter muita paciência, não confundir velocidade com pressa, senão isso poderia ser muito prejudicial para a gente. Sabia que o América ia jogar pelos contra-ataques e acabou se configurando. O primeiro tempo, depois dos 15 primeiros minutos, a gente melhorou bastante, teve muita posse de bola, teve algumas finalizações e a gente entendeu que se a gente continuasse no ritmo também no segundo tempo, fatalmente o gol ia sair, sempre lembrando que o equilíbrio defensivo deveria ser o principal. Todos os fatores que levavam a crer que a gente ia ter um jogo difícil, como a mudança de comando técnico do América, a chegada de novos jogadores, foram evidenciados. Basicamente a gente conseguiu manter a cabeça no lugar. Logicamente depois do segundo gol o América fez algumas substituições, e o que elevou um pouco a parte ofensiva deles, e com o gol eles acabaram partindo para cima. Tivemos um pouquinho de problema no final do jogo, mas é um jogo que a gente precisava ganhar e graças a Deus deu tudo certo no final. Zé, um atleta seu chegou a dizer que a gente não pode confundir relaxamento com tranquilidade. Foi mais ou menos isso que aconteceu no final, que acabou o gol, quase empate? Bom, na verdade, os jogos são... cada um tem a sua história, né? E o América, depois que tomou o segundo gol, não tinha outra alternativa do que partir para cima. Perdemos um pouquinho ali a noção de ataque, um pouquinho mais de profundidade e amplitude para a gente poder fazer a equipe do América rodar, correr um pouquinho mais atrás da gente. E eles começaram a trabalhar muito forte na saída do Bruno Teles e na entrada do Danilo ali pela esquerda. O jogador entrou renovado, com força, tem muita força física. A gente tentou colocar o Gabriel ali para que ele pudesse acompanhar, mas mesmo assim ele conseguiu levar vantagem em algumas jogadas. Mas de uma forma geral eu fiquei satisfeito com o rendimento da nossa equipe. Às vezes pode parecer que fazer o último jogo da rodada é melhor, mas tem um ponto também que joga a obrigação para a gente de vencer. E foi isso que aconteceu, a gente tinha a obrigação de vencer a partida, porque a gente quer brigar pela parte de cima da tabela. De qualquer forma, deu tudo certo. São detalhes que a gente precisa acertar, são situações de jogo que a gente precisa conversar mais, mas eu acho que o Flamengo jogou e mereceu a vitória. Qual a sua avaliação da dupla Alan Patrick? Olha, a gente fez algumas avaliações nessa semana, né? Testamos o Gabriel, testamos o Ader, testamos o Alan. Entendemos que o Alan e o Mancoedio, se soubessem sincronizar bem o retorno e fechar o lado esquerdo do campo, poderia dar certo e a gente ganharia também mais opção por dentro na posse de bola. Eu acho que, logicamente, que não é uma partida que vai definir, mas eu gostei do que vi, principalmente no primeiro tempo. Se movimentaram bem, mas até pelo fato de os dois terem que cumprir uma função defensiva pelo lado do campo, acabou desgastando os dois bastante. A gente vai avaliar com a volta do Everton a necessidade ou a possibilidade de mantê-los ou não. Zé, jogar em terras capixabas faz bem para o Flamengo. Os números dizem. A sua avaliação é essa também? Olha, me perguntaram isso em Brasília também, porque o Flamengo não venceu uma partida lá, venceu contra o Atlético. E, sinceramente, a gente sabe que existe retrospectiva, estatística, mas, sinceramente, quando o jogo começa, isso fica para trás, né? A gente, só posso dizer que a gente é super bem recebido aqui no Espírito Santo. Todas as vezes que a gente vem num hotel, é uma festa, eles transbordam alegria e carinho com a gente. E o grupo gosta muito de jogar aqui. Quando a gente tiver que jogar aqui, com certeza a gente sabe que a gente vai ser muito bem acolhido. Perfeitamente, a gente não se ouve bem na partida passada contra o Botafogo. Talvez das 13 partidas que eu estou aqui no profissional, foi a partida que menos a gente rendeu, as dificuldades foram muito grandes, mas pelo menos não perdemos a partida, conseguimos agora pontuar em 3 partidas seguidas, é importante num campeonato tão difícil quanto esse. E a equipe é uma equipe madura, mas em alguns momentos acaba pecando também por excesso de confiança. A gente está tentando buscar esse equilíbrio, mas é um grupo que tem muito a crescer ainda. Eu acho que a gente está
no início de um trabalho e o futebol é feito de sequência. Como eu já falei algumas vezes, eu acredito só em trabalho de médio para longo prazo, para que realmente a gente consiga ter consistência do jogo, as variações pertinentes de cada partida e assim a gente está tentando manter o nosso planejamento. Os atletas não dão qualquer tipo de problema, um grupo grande, 34 jogadores, com muita qualidade, todo mundo logicamente querendo jogar, mas estão entendendo que o profissionalismo tem que vir à frente e a gente espera que siga assim, porque em primeiro lugar tem que estar o Flamengo e não a questão pessoal. O coletivo, criar para o coletivo é nosso lema e eu acredito que assim o Flamengo tem chance de brigar muito alto na competição. Você falou durante a semana, talvez, quando o Botafogo tenha sido a atuação que seja o que você menos gostou. Hoje talvez tenha sido a melhor e aquela atuação durante os 2 gols, principalmente aqueles minutos, para você, são minutos que dá para tirar dali um time para ser campeão, naquela atuação, naquela atuação do time campeão. Olha, difícil, né? A gente ainda tem mais 3 rodadas no turno, mais 19 no retorno, 22 jogos, muita coisa acontece. Mas a gente a cada jogo vai tirando lições, né? A gente tirou lições daquele jogo, hoje com certeza também tiramos lições. Com a chegada dos reforços, a tendência é que a gente se fortaleça ainda mais como grupo. E o Flamengo com certeza vai vir forte na competição, independente da situação, a gente tem que entrar pensando grande. É assim que o Flamengo tem que pensar. Um investimento alto, um clube gigante, com a torcida apaixonada. Então, todo mundo que está aqui no Flamengo está pensando grande. Se a gente conseguir colocar o Flamengo em primeiro lugar sempre, atrás da vaidade, antes da vaidade, a gente com certeza vai ser forte a competição toda. Logicamente que cada partida tem uma história e o que a gente precisa é se fortalecer o nosso jogo, a nossa maneira de jogar. E cada vez que vai dando certo, a vitória vai fortalecendo esses conceitos que a gente está tentando implantar. A gente só pode acreditar que a gente vai brigar de igual a igual contra qualquer equipe. Uma pergunta sobre os jogadores especiais. O Pará sofreu muito, antes de você trabalhar com ele, sofreu muito com a torcida e hoje o 60 foi melhor em campo. E sobre o Guerreiro que voltou da Copa América muito bem, tem feito gols, lutado muito, evitado até os cartões agora. Tomou um cartão amarelo uma vez na justiça que ele colocou a mão na bola numa barreira. Como é que você vê talvez essa mudança de comportamento do Guerreiro que volta a crescer e o Pará tão criticado anteriormente melhor em campo hoje? Olha, eu acho que essa é a ideia. A gente dá condições para que o atleta evolua. Muitas das vezes alguns atletas são criticados, no meu modo de ver, injusto. E todos eles, de forma muito profissional, têm se comportado no dia a dia lá no nosso CT. Conversei com o Paulo quando ele chegou da Copa América, falei para ele que a gente contava muito com ele, eu especificamente, tinha visualizado uma maneira de jogar que ele seria favorecido e que a gente gostaria muito de contar com ele. Ele está entendendo, é um atleta que não dá nenhum tipo de questionamento, o que não seja do campo, um atleta extremamente profissional e com a qualidade que ele tem, eu não posso acreditar que ele não vai dar certo. Pelo contrário, eu acho que ele vai ter uma história ainda muito bonita para escrever pelo clube. Sobre o Pará, é um atleta que o grupo gosta muito dele, é um atleta que está sempre de bom astral, independente de estar jogando ou não, era assim quanto o Rodinei estava jogando e agora quando pintou a oportunidade para ele, é natural que tenha alguma oscilação por estar algum tempo sem jogar. Contra o Botafogo ele teve alguns altos e baixos, mas hoje voltou a jogar bem, como já tinha jogado contra o Atlético Mineiro. Muita confiança nele, além de experiente, ele é um jogador sempre para frente, pensando sempre positivo, isso é o que a gente quer nos nossos jogadores. Olha, o Damião está sendo feito, tanto ele quanto o Donati, está sendo feita uma programação de trabalhos com ele, até porque os dois vinham de um longo período sem atuar. Programamos na semana passada um jogo treino, ele atuou por 30 minutos, amanhã tem um outro jogo treino lá no Ninho contra o Bangu. Tanto um contra o outro deve jogar pelo menos um tempo e essa é a progressão que a gente quer para que quando eles estreiem, estejam em condição e sem correr risco de nenhum tipo de lesão, já que foram contratações onde o Flamengo tem que fazer um investimento alto e a gente não quer perdê-los por mais tempo. Obrigado, gente. Obrigada. Valeu, boa noite aí.